Olá, historiador muito bem-vindo ao canal Historiando com Ayrton. A história de hoje foi contada por paraense chamado Adalberto, que nos contou sobre o guardião da floresta. Vamos falar do Curupira. Naquela noite de sexta-feira, ao redor de uma fogueira que crepitava e o vento trazia o cheiro úmido da terra molhada, eu me sentei à beira do fogo, enquanto seu Adalberto começava a me contar algo que mudaria minha visão sobre a floresta para sempre. Ele era um homem simples, mateiro do interior do Pará, com olhos que carregavam lembranças pesadas. As palavras dele saíam lentas, carregadas de respeito e medo, como se reviver cada instante fosse sentir o coração da mata pulsando contra o peito. Ele disse que muitos acreditam em lendas, mas que algumas delas não são apenas histórias para assustar crianças. Algumas delas são verdades que a floresta guarda com unhas e dentes, e o Curupira era uma dessas verdades. Segundo seu Adalberto, o Curupira é um ser pequeno, de cabelos vermelhos como fogo, com os pés virados para trás. Ele vive escondido na mata e suas pegadas confundem qualquer um que tente segui-lo. O que ele faz não é maldade, é proteção. Cada árvore derrubada sem razão, cada animal caçado injustamente, cada trilha ignorada, tudo isso atrai a atenção do guardião da floresta. Ele me contou que naquele mês entrou na mata com alguns companheiros, achando que conheciam bem o caminho, que a floresta era só mais um lugar para explorar. Mas a mata tinha outros planos para eles. Logo nos primeiros passos, perceberam algo estranho. As pegadas que seguiam, que deveriam levá-los adiante, desapareciam misteriosamente ou mudavam de direção. Cada árvore parecia respirar e cada galho que estalava soava como se alguém estivesse observando eles. O silêncio da floresta, antes reconfortante, se tornou opressor. E então começaram a notar pequenos sinais, armadilhas que não funcionavam, ferramentas que sumiam e animais que pareciam desaparecer diante dos seus olhos. A cada gesto humano, a floresta respondia e o guardião mostrava sua presença sem ser visto. O que mais assustou seu Adalberto foi perceber que não se tratava apenas de truques físicos. A mata se tornava confusa, os caminhos mudavam e sons estranhos ecoavam por todos os lados. Assobios agudos cortavam o vento, risadas distantes ecoavam entre as árvores, e vozes imitando os nomes de seus companheiros pareciam segui-los. Ele falou o que o Curupira realmente é. O Curupira é o guardião e protetor das florestas e dos animais na mitologia brasileira. Sua função principal é defender a natureza das agressões humanas, como o desmatamento e a caça predatória. Ele realiza várias ações para cumprir seu papel de protetor. Confunde os caçadores e lenhadores. Sua característica mais conhecida é ter os pés virados para trás. Ao andar pela mata, ele deixa rastros que apontam para a direção oposta que realmente está indo, confundindo quem o segue e fazendo com que se percam na floresta. Emite sons e assobios enganosos. Além das pegadas, o Curupira usa assobios e imita sons da natureza ou vozes humanas para atrair os invasores para armadilhas ou para desorientá-los ainda mais. Aplica castigos. Para aqueles que agridem a natureza por maldade ou prazer, ele aplica lições severas, podendo até mesmo fazê-los lamentar todas as mortes que causaram. Alerta aos animais. Antes de tempestades, ele percorre a floresta batendo nos troncos das árvores para verificar se estão firmes, alertando os animais sobre perigos iminentes. Ajuda quem precisa. Ele não pune caçadores e pescadores que dependem da caça ou pesca como único meio de subsistência, ou que abatem um animal por necessidade real. Ressuscita animais. Em algumas versões da lenda, o Curupira possui poderes mágicos que lhe permitem ressuscitar animais mortos por humanos, garantindo a continuidade da vida na floresta. Para evitar a ira do Curupira e passar pela floresta em segurança, as pessoas sensatas costumam deixar oferendas, como fumo de corda ou penas, nas entradas da mata. Em um momento, João, um dos homens com ele,
tentou caçar um veado que surgira diante de seus olhos. Mas quando apontou a cartucheira, o animal simplesmente desapareceu. Não havia explicação, não havia lógica, apenas a certeza de que algo na floresta não permitiria que fossem prejudiciais sem pagar um preço. Cada passo errado parecia punir a curiosidade humana. A mata se fechava, mudava de forma, confundia os sentidos. Os homens começaram a perceber que não eram donos da floresta, eram apenas visitantes indesejados. O curupira, invisível, brincava com eles, mostrando que a natureza tem olhos e ouvidos atentos. O que parecia diversão para um espírito da floresta era uma lição para os humanos: respeito ou consequência. Enquanto se aprofundavam na mata, seu Adalberto sentiu algo observando cada movimento. Não era um animal, não era vento, não era sombra comum, era o curupira. Pequeno, ágil, cabelos vermelhos como brasas, com os pés virados para trás deixando pegadas impossíveis de seguir. A presença dele não precisava de voz. Cada travessura, cada mudança na trilha, cada desaparecimento de um objeto ou de um animal era uma mensagem silenciosa. A floresta tem dono. Eles tentaram voltar, mas os caminhos pareciam se dobrar sobre si mesmos. O tempo parecia distorcido. Horas se transformavam em dias. Cada passo em falso, cada som estranho, cada sombra entre as árvores aumentava o medo e a consciência de que haviam entrado em território sagrado. O coração de seu Adalberto ainda bate mais rápido ao lembrar. Ele sabia que a mata havia falado e que o guardião tinha mostrado que a arrogância humana não passa impune. Quando finalmente encontraram o caminho de volta, depois de tanto andar em círculo, não era mais o mesmo caminho que haviam tomado. Era a trilha que a floresta permitia que seguissem. E isso foi uma lição profunda. Nós voltamos exaustos, amedrontados e conscientes de que nada podia ser controlado ali, disse seu Adalberto. Desde aquele dia, jamais caçaram ou exploraram aquela parte da floresta sem cuidado. Nunca mais subestimaram o que não podiam controlar. O curupira não era um monstro, era justiça, proteção e equilíbrio. Enquanto a fogueira crepitava naquela noite, eu percebi que algumas histórias existem não apenas para nos entreter, mas para nos lembrar do respeito que devemos à vida, à mata e aos guardiões invisíveis que velam por ela. E assim termina o relato de seu Adalberto. Ele me contou o que viu, e quem ouve essas histórias nunca mais é o mesmo. E você, historiador, já andou em floresta? Acredita em curupira? Se acreditar, nunca entre numa floresta sem antes pedir licença aos guardiões. Eu mesmo já me perdi caçando numa floresta. Fui atraído pelo assobio de um caipora. Lembrando que o curupira vai fazer parte da COP30 em Belém, Pará, em novembro de 2025. E o mascote da COP30 será o curupira. Peço sua colaboração em curtir e dar o like e se inscrever no nosso canal. O meu muito obrigado a você que chegou até o fim da nossa história e a você, onde quer que se encontre neste momento, seja abençoado pelo nosso Pai Maior. Que Deus te proteja sempre.